Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Literarte. Estou aqui hoje numa maratona de leitura que eu vou fazer com a Mari. A Mari veio de Brasília. Mari, se apresente. Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante. Estou aqui pra gente ler bastante durante o fim de semana. Acho que eu fui ousada nas escolhas, mas depois a gente vê isso. Vamos ler bastante, então. Eu selecionei alguns livrinhos aqui. Eu e a Mari já fizemos outras maratonas. Eu vou deixar os links aí na descrição para vocês. E a última maratona foi até recente, fizemos em novembro. E eu espero que vocês vão lá conferir. E também a gente tá postando uns videozinhos no TikTok, tá? De umas brincadeirinhas aí que a gente tá fazendo no TikTok. Então, confere lá também os nossos TikToks. Tanto o meu quanto o dela. Agora eu vou mostrar o que a gente vai ler nessa maratona. Eu vou ler Catabases, do Kindle. Eu tenho, na verdade, o livro físico, mas eu tô lendo no Kindle. Então, eu vou continuar lendo no Kindle. E aí eu vou ler a Louis a Bruxa, ou Louis a Bruxa, não sei como fala. É bem curtinho e eu não sei nada sobre a história. Eu só peguei porque é um livro de bruxa e porque parece legal. Ele veio no Clube de Literatura Clássica. Aí eu peguei esses dois quadrinhos, que é Moby Dick e a Ilha do Tesouro, que também deve ser super rápido de ler. E o Castelo Animado, que já comecei a ler e eu devo estar quase na metade. Então, por enquanto é só isso. Mas eu tenho um carrinho ali com livros para ler. Se você ainda não conferiu o meu vídeo com todos os livros que eu vou ler esse ano, que eu separei no carrinho, vai lá conferir. Porque eu vou ler todos os livros desse carrinho, gente, esse ano ainda. Senão eles vão sair da estante. Oficial. E agora a Mari vai mostrar pra vocês os livros que ela pretende ler nessa maratona. Acho que eu vou ter que passar um mês aqui. A Mari vai ler. Temos primeiro a minha leitura atual, que eu preciso finalizar, A Musa dos Pesadelos. E aí nós temos dois caminhos que podem ser seguidos a partir daí. Leituras rápidas, ou uma leitura só que eu preciso muito avançar. Então, ainda não decidi, não quero criar expectativas, mas temos bastante opções por aqui. Por enquanto, é isso. Ela vai ler um que eu gostei bastante, que é A Musa dos Pesadelos. Eu gosto da duologia, né, do Estranho Sonhador, inclusive indico. E o Caminho dos Reis, que é aquele gigante que ela tem ali, eu também adorei, sabe? Só que é um desafio, sabe? Então, não sei se ela vai encarar ele. Eu só tenho 1.200 páginas pela frente. São muitas páginas, né? Mas também ela tem muitas opções ali, né? Se ele por acaso ficar chato em alguns momentos, porque fica lento, né, em alguns momentos. Mas faz parte, né? E é isso, gente. Vocês vão acompanhar a gente aí e eu vou atualizando. E até a próxima atualização, então. Não esquece do like, de se inscrever aqui no meu canal, no canal da Mari. E de hypar os vídeos também, beleza?
Eu cheguei na página de... Pera. A gente fez 2 sprints de 40 minutos. Dá quanto tempo? 1h20, né? Nós fizemos 2 sprints e de 40 minutos. Então, a gente já leu por 1h20. E pausamos para o almoço. E agora eu vim contar pra vocês. Eu já estou na página 135 de Catabases. Eu decidi ler no livro físico porque... Não sei. Acho que é mais gostoso ler um livro físico, assim, em maratona, principalmente. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho dessa história, que é basicamente, se você não sabe, né, porque esse livro é bem famoso, tem muita gente falando sobre ele na internet. É uma menina, ela é da pós-graduação, a Alice, e ela tá prestes a se formar, só que o professor dela, que é muito renomado, um fodão aí do meio acadêmico, ele apenas faz uma magia, e essa magia dá errada, e a Alice estava ajudando ali nessa magia. O que acontece? Ele morre e vai parar no inferno. E a Alice pensa assim, eu tenho 2 opções. Ou ficar aqui e me formar. Aliás, ela tá se formando em magia analítica, tá? E me formar sem a recomendação do meu professor, sem a carta dele, sem a recomendação de trabalho dele. E talvez ser uma fracassada, porque eu acho que não vou ser uma boa profissional sem as recomendações dele. Ela acha que não vai ser nada sem ele. Ela não tem muita autoconfiança, né? Nem amor próprio. Ou eu tenho a opção de ir no inferno, buscar a alma do meu professor, trazer ele de volta, pra ele escrever a carta de recomendação pra mim, eu consegui me formar, e ele também conseguir me indicar ali no emprego lá, enfim. Mas admiro ela, porque eu acho isso de muita coragem, eu não teria essa coragem toda. E buscar o professor no inferno, gente, pelo amor de Deus. Se fosse a irmã, a mãe, agora o professor, o marido, sabe, o amor da sua vida. E ela nem gosta tanto dele assim. Ela gosta dele por ele ser o professor, né? E ele nem tratava ela tão bem assim, sabe? Mas ok. E quando ela tá ali fazendo o pentagrama pra ir pro inferno, que o pentagrama deve ser um desses símbolos aqui, vem um rapaz, que é o Peter, e ele fala assim, eu vou pro inferno com você. Aí ela, tá bom, é bom ter uma companhia. Ele não explicou os motivos reais dele de querer ir pro inferno também. Mas ele deve ter um grande motivo que a gente deve descobrir ao longo da história aí. E quando eles entram no inferno, eles vão ter que passar por 8 ou 9 tribunais. Eu não sei, gente, o que é esses tribunais. É tipo locais mesmo aqui, ó. Eles vão ter que passar por esses tribunais. E o 8º é onde vai estar o Lúcifer. Só que eles não chamam de Lúcifer na história. Eles chamam de Rei Yama. Cada tribunal se refere... meio que tem uma referência a algum pecado capital. Não capital, né? Mas algum pecado. Por exemplo, do orgulho, do desejo, da ganância, ira, violência, crueldade, tirania. E só vai piorando. E eles estão no inferno, já passaram pelo 1º tribunal, estão no 2º agora. E eu acho os 2 muito loucos, esses 2 estudantes aqui. E aí o inferno meio que reflete a realidade deles. Então, é meio bizarro. Eu acho que o meu inferno, no caso, eu fiquei imaginando o tempo todo isso. Como seria o meu inferno, né? Porque o inferno deles, por exemplo, é o campus da faculdade deles. Eles ficam vendo outros alunos. O tribunal que eles veem, o tribunal é uma parte do campus. É uma biblioteca, sabe? É partes do campus, da universidade, lugares que eles veem o tempo inteiro na vida real. E então o meu inferno provavelmente seria coisas da minha vida, né? Do dia a dia. Só que aí tem outros seres ali andando, né? No inferno. Então é meio estranho. Umas sombras, umas coisas estranhas. E eles até agora estão se dando muito bem. Só que a menina acabou de cair dentro do rio Lete, que é um rio que fica lá no inferno, sabe? Já referenciou autores muito famosos. Tudo que se refere, sabe, toda pesquisa que já tem a ver com o inferno, eles fazem referência. E a Bíblia também, né, gente, claro. Aí eu vou esperar mais uns 2 sprints pra depois ir comentar de novo, pra ver se vai ter mais coisas acontecendo. Porque até agora, eu não sei se vai ter romance, sabe, mas eu não acho que os 2 têm nenhuma química. Então se inventar um romance, vai ser meio sem noção. Eu já vou deixar meu comentário sobre isso. Olha, estamos pausando nossas leituras pra treinar. Vocês acreditam nisso? Na chuva. Não na chuva, né? Mas na academia. Mas tá chovendo. Olha isso. E a gente tá indo. Porque eu tenho uma irmã muito focada e ela chamou a gente pra treinar. Ela disse, vamos treinar. Aí eu falei, tá bom, então vamos treinar. A Mari concordou, minha mãe concordou, então estamos indo todas. Nesse tempinho. Pois é. Vamos aproveitar. A Mari tá levando o Kindle dela. E eu vou ouvir o audiobook
Pra gente otimizar nosso tempo de leitura lá também. Porque leitoras fazem assim. São ótimos do prato. Oi, gente, voltei depois de várias horas, agora deve ser quase 10 da noite. E fizemos muitas coisas, fomos na academia, e aí a gente parou pra assistir anime também. A gente assistiu Romantic Killer, e também assistimos alguns episódios, nem é pra contar, eu acho, como assistir. Mas é um que chama Tattoo Imortal. Mas esse eu recomendo o anime, tá? Porque a gente tava assistindo a série, que virou série. Mas eu recomendo o anime, que é Goku Shufudo. E sobre o livro, né? Eu estou na página 265. O jeito que a autora conta a história deveria mudar um pouco. Ela escreve super bem, sabe? Ela escreve bem, as referências são ótimas. Mas eu acho que o jeito que ela conta de ficar mostrando os personagens principais ali no inferno. E aí, do nada, pega e muda pros flashbacks do passado. Que são flashbacks dele se conhecendo, flashbacks ali do dia a dia, na rotina ali do universo. Porque você quer ver o que tá acontecendo no inferno. Você não quer ver o que tá acontecendo no passado. A parte interessante é o inferno. Mas não. E aí depois... Mas assim, eu entendo que essa parte do passado é necessária pra gente entender como eles viraram amigos, como que tudo aconteceu, né? Contextualizar tudo. Mas talvez, então, não sei, talvez contar de outra forma, porque dá uma freada assim no ritmo da leitura. E depois do almoço a gente foi ler, eu acho que eu dei uma cochilada, porque eu tava sem lembrar das partes. Tanto que na academia, quando eu fui ler, eu fui ouvir o audiobook, percebi que tinha coisas que eu não lembrava. Porque eu tinha cochilado, então eu tive que reescutar 2 capítulos. Mas tudo bem. Eu tô gostando. A história é dessa universitária, né, que eu acho que eu falei, que vai atrás do professor no inferno. Eu continuo achando que ela não deveria ter feito isso, nenhum dos dois. Continuo com a opinião de que isso é muito errado, sabe? Porque eu não sei se eu falei, mas eles perdem metade da vida deles. É o trato. Você decide descer no inferno, você vai perder metade da sua vida. E não é garantia de que você vai conseguir voltar. Ainda tem isso. Então você vai ter que ir lá no tal do Lúcifer, que eles não chamam de Lúcifer aqui, eles chamam de Rei Yama, e ainda negociar para tentar voltar. E ainda tem que passar por todos os portões do inferno, que são vários, que mostra aqui. E passando por cada um deles, você vai ter que enfrentar aí um desafio, meio que um enigma, e responder esse enigma. E não é certeza de que você consegue passar por tudo isso. E ainda tem as sombras, que são seres que eram pessoas, mas agora viraram seres, que ficam ali vagando pelo inferno. Dependendo do tribunal que você tá, né, que tem o tribunal da ira, da ganância, etc. Do tribunal que você tá, elas conversam e em outros não. Tipo, no tribunal da ira, elas só são violentas mesmo, igual fala ira. Mas no tribunal do orgulho, por exemplo, elas conversavam já. E tem esse rio, que é o rio Lete, que se você cai nesse rio, você perde toda a sua memória. E os personagens aqui também, né, a Alice e o Peter, eles têm uma amizade até interessante, que eu falei pra vocês, né, que
Eu esperava que não virasse romance. Eu acho que não vai virar romance mesmo, mas rola um sentimento. Por isso que eu não sei, sabe? Mas eu espero que não vire isso, porque eu acho que não é isso que a autora quer fazer aqui. É mais um empecilho, sabe? Mais um pra ter no livro, sabe? Quando a autora joga aqui mais uma coisa. Olha, eu vou colocar mais um problema aqui no livro pra eles resolverem e solucionarem. Que é os sentimentos entre eles. Tem também a questão da desconfiança, né? Porque como é que você vai confiar em uma pessoa no inferno? Enfim, tem um monte de coisa que acontece aqui, gente. E eu... Assim, eles são meio anti-heróis, porque as coisas que eles fazem aqui, em nome do sucesso acadêmico e profissional, eu não faria, não. Sabe? Eu ficaria tipo, queridos, não. Mas é muito interessante ver todas as referências que a autora coloca. E ela coloca um monte de paradoxos também. Eu não sei de onde ela tirou tudo isso. Ela deve ter estudado bastante. Ela coloca uns paradoxos, ela vai explicar o paradoxo. Tipo, paradoxo de Curry, ensinado nas aulas tal. Diz que se isso é isso, então ela vai explicar o paradoxo no meio ali da situação acontecendo, sabe? Então é interessante isso também. Eu acho que eu vou ler mais um pouco ele, em mais um sprint. Aí se me der sono, aí eu vou pegar Castelo Animado. Porque é mais de boa. E é isso. Mari, o que você tá achando até agora? Espera. Seguimos lutando contra o sono. Lutando contra o sono. E a Meg no colo dela. Ai, gente. É isso. Agora, como já tá ficando meio tarde, né? A gente já vai ficando com essa carinha de sono. Oi, gente. Estou aqui pra avisar que hoje é sábado. A gente começou ontem na sexta. E vamos recomeçar... Recomeçar não, né? Continuar a ler. E vamos fazer mais um sprint agora. 3 horas da tarde? Quase 4 horas. E vamos tentar fazer uns sprints até de noite. Porque 7 horas eu tenho compromisso. E a Mari vai sair também. Mas é isso, vamos ler e qualquer coisa eu falo pra vocês depois o que a gente tá achando, o que eu tô achando. Eu ontem à noite, a gente não leu muito mais depois daquela hora. Eu cheguei na página 287. Então vamos ver quanto que eu consigo ler aí em 50 minutos. Fizemos 2 sprints, um de 50 minutos e outro de 30 minutos. E eu cheguei na página 347 do livro. O livro, ele tem... Deixa eu ver quantas páginas aqui. O livro tem 472 páginas. E eu tô na página 347. Então, talvez eu não acabe hoje, né? Porque a gente vai sair hoje à noite e tudo. E a gente parou de ler agora. Mas amanhã tem que terminar. Eu vou também tentar pegar o quadrinho, né? Pelo menos ler algum outro quadrinho nessa maratona. Porque não é possível que eu vou ficar só nesse livro aqui. E vou falar uma coisa. Eu estou tentando terminar esse livro, tipo, insistindo muito nele. Mas pelo clube de leitura que vai ter na semana que vem. E eu sou administradora do clube e eu preciso ler o livro. Pra criar a dinâmica e as perguntas e enfim. Porque, gente, se não fosse por isso, eu abandonava, de verdade. Não é que o livro é ruim. Ele é bem escrito, etc. Só que, sabe, trava bastante a leitura. O ritmo é muito lento e na mesma hora que tá... A parte mais interessante é o presente, é eles no inferno, igual eu falei no outro update. É eles no inferno, a parte interessante. E aí, do nada, pega e volta pro passado pra explicar as coisas. Eu entendo que é necessário pra contextualizar, mas talvez poderia ter contextualizado de outra forma. E aí aconteceu umas coisas aqui. Não gostei muito desse final aqui. Capítulo 20, 21, aconteceram umas coisas aqui que eu fiquei... mas tudo bem. Ela chegou no 8º tribunal. Finalmente chegou no 8º tribunal.
E é isso. Ai, agora eu vou lá me arrumar pra poder sair. A Mari também. A Mari tá lendo Musa dos Pesadelos também, nessa edição aqui. Olha que edição mais bonita, gente. Só que ela não está gostando do livro. Algumas leituras apenas não são pra gente, né, gente? Faz parte. Oi, bom dia. Pra mim é bom dia. Pra nós é bom dia. Nós estamos aqui no terceiro dia, domingo. E ontem saímos, então não lemos. Quer dizer, eu não li. A Mari ainda chegou e leu um pouquinho. Mas é isso, eu vou continuar a leitura agora, né? Vamos. Coloquei a musiquinha ali pra gente. Eu parei na página 323. O objetivo é terminar e ler pelo menos uma daquelas HQs que eu mostrei pra vocês. Pra falar assim, nossa, eu li mais de uma coisa. Porque a Mari, pelo menos, ela ficou ali alternando entre duas leituras e tal. Mas, Mari, o que você tá achando aí da sua leitura? Temos aqui um e-book de romance de época que no momento tá me interessando mais do que a fantasia. Porém, eu achava que eu ia terminar mais rápido, porque o Kindle tá me dizendo que eu vou levar 2 horas e meia e o aplicativo do celular tá me dizendo 8 horas. Agora eu não sei em quem acreditar e tô pensando em pegar outro livro. Mas a história tá interessante. Isso aí tá um pouco estranho. Eles têm que concordar entre si, pelo menos, né, gente? Como assim? Mas, eu acho que ela termina assim. Você tá em quantos por cento? 26. Ela tá em 26%. Dá umas 60 páginas. 60 páginas. 60. 200 páginas. Não sei, eu acho que demora... Não demora 2 horas e meia. Acho que demora um pouco mais. Mas também não é 8 horas, não. Eu achei que tá meio louco isso aí. Mas é isso, eu acho que eu consigo terminar isso aqui, gente. Vamos lá. A gente vai fazer um sprint agora de 1 hora, ou 50 minutos, não sei. E aí depois a gente volta aí pra atualizar. Oi, gente, voltei. Mari está indo embora já já. E viemos atualizar vocês as leituras. Eu finalizei, finalmente. E a Mari, ela... Estamos andando a passos lentos em 2 leituras. Ela está lendo o Guia do Manual da... Guia do Manual.
Guia... Como é que é? Acabei de falar o nome desse livro. Manual da Vigarista? Guia de Valsa para Vigaristas. Guia de Valsa para Vigaristas. E Musa dos Pesadelos. Isso, mas o Guia de Valsa ela já leu 70 e tantos %. Então, ela avançou muito. Bem mais do que na Musa, né? 58 páginas. E aqui foram 190. Então, assim, tá ótimo já. É, e eu acho que ela termina hoje, né? Porque ela deve ler no carro quando ela for embora. Vamos tentar. E eu, com esse negócio aqui, eu não consegui gostar dos personagens. Mas, pelo menos, a história tem várias partes interessantes. Depois eu vou comentar mais detalhes pra vocês, porque eu preciso ainda digerir e ver o que eu vou falar sobre. Mas, é isso. Eu só terminei pelo Clube do Livro. Confesso que, mesmo ela não gostando dos personagens, eu fiquei curiosa pra ler. É porque é de Inferno de Quem Dante, sabe? né? Tem muita referência e tal, e ela leu Sim. e ela gostou, então... Aí eu fiquei curiosa pra ler o Inferno de Dante, pelo menos. Vale a né? pena. É, e eu comecei o Moby Dick, o quadrinho, né? Comecei ele e tal, e tem muitas ilustrações, então eu termino daqui a pouco. E é isso. Hi, people! Voltei! E eu terminei as 2 HQs, finalmente! Então, o que eu achei, né? Moby Dick. Muito trágico, muito violento, muito sangue, muito... O cara aqui, o capitão do navio, psicopata, louco pra matar a baleia, porque ela arrancou a perna dele. Eu meio que já sabia um pouco da história, parece que a gente meio que conhece, mas a baleia ela é maior do que 3 remos com 15 homens. Ela é gigante. E parece que tem um filme, né? Eu tenho um livro aqui e fiquei curiosa pra entender. Porque por ser um quadrinho, gente, acontece tudo muito rápido e tem coisas que acontecem que você fica assim, mas o que tá acontecendo? Quem é quem? E aí aparece um monte de personagem, e assim, deu pra entender mais ou menos, sabe? Mas assim, fica muito raso, muito superficial, não dá pra você gostar de ninguém. E 3 estrelas. Ilha do Tesouro, legalzinho. A história é interessante, um pirata que aparece lá na taverna de uma família, e aí tem esse rapazinho, que é o Trelawney, que é um garotinho, assim, sei lá, 14, 15 anos, e aí esse pirata aparece lá, e aí ele tá com um mapa escondido, e aí todo mundo quer esse mapa, enfim, acontece muita coisa, não vou falar spoiler, mas... Aí os piratas aparecem. Eu sei que, tipo, acontece muita história pra um quadrinho tão pequenininho, sabe? E dá pra ver que eles condensaram muito. E depois eles têm uma viagem, sabe? E eu fiquei muito confusa na viagem, quem tava traindo quem, porque tem uma traição aqui. E depois quem que tava do lado de quem, porque não explicou direito, porque é muito rápido, sabe? Então não deu pra entender direito. Foi um negócio assim que, na mesma hora que tava traindo, já não tava traindo, tava do lado do outro, sabe? É confuso. Mas, assim, é interessante. No final das contas, tem um final feliz esse aqui, pelo menos. Eles pegam dinheiro ali e tal. Não todo mundo, né? Mas tem traições, tem várias coisas ali. E também um pouquinho violento, assim. Isso aqui eu não recomendo pra criança, não, gente. Sério, não recomendo pra criança, não. Nenhum desses 2. Eu ficaria traumatizada lendo isso aqui quando criança. Mas, no final das contas, deu vontade de ler o livro em si, A Ilha do Tesouro. Eu até tinha o livro aqui, eu tentei ler uma vez, mas aí eu desisti porque eu achei chato pra caramba. Mas é isso, essas foram as leituras da maratona. Eu vou deixar aqui na tela quantas páginas foram lidas, então, nesta maratona. Muito obrigada, Mari, pela sua participação, né, por ter me feito companhia aí nesses dias. Não esqueçam de ir lá conferir no vídeo da Mari também, né, no canal da Mari, que ela também tá postando um vlog neste exato momento. E é isso. Beijo, até a próxima, galera.